Prezados do canal Sociedade Legal. Vamos falar sobre a maldição de Gabiru, né, que na verdade foi a ingratidão do Esporte Clube Internacional perante o jogador Gabiru, que foi o jogador que fez o gol do título do Internacional no Mundial de 2006. O Gabiru chegou no Internacional. Ele é um jogador que não participava do elenco, chegou há pouco, se incorporou, não era titular, era um jogador tímido, né? Mas era um jogador de talento, um bom jogador. Era um jogador tímido, né? Mais introspectivo, mas ele se agregou naquela equipe que já estava disputando a Libertadores de 2006 e participou do grupo. Foi para o Mundial. No Mundial jogaram dois meninos, né, o Luiz Adriano e o Pato, e na final contra o Barcelona, o Fernandão, que era o líder, que era o destaque do time, se machucou e o Gabiru entrou no lugar do Fernandão, assumindo aquela grande responsabilidade. E ele não fez por menos, recebeu uma bola do Yarley e fez o gol do título do Internacional. Bom, o Internacional então se tornou pela primeira vez campeão do mundo Interclubes 2006. Para a FIFA, né, um jogador campeão do mundo e que faz um gol na final, ele tem o mesmo título, o mesmo valor, o mesmo status que o outro. Então, se tu for fazer uma comparação do Gabiru com o Renato Portaluppi, campeão mundial pelo Grêmio, os dois têm o mesmo valor, considerando-se os critérios da FIFA, porque são dois. O Renato é campeão mundial e com gol na final, e o Gabiru é campeão também do mundo, né, Interclubes, com gol na final. Então, para a FIFA, eles têm, os dois, ambos, têm o mesmo valor. Mas é claro, né, o Portaluppi no Grêmio, ele participou do elenco, ele é um ídolo do clube, ele participou do clube, né, muito diferente do Gabiru. Mas o Gabiru tem o mesmo peso. Quando retornaram do Mundial, o Gabiru não teve seu contrato renovado, né? Isso aí foi um grande erro da direção na época. Tinha que ter obrigatoriamente renovado. Esse jogador é um jogador importante, é um ídolo. Isso aí poderia mostrar para os jogadores mais novos, ó, qualquer um que jogue no Internacional tem chance na oportunidade, quando aparecer a oportunidade, de se transformar em campeão no Mundial e fazer um gol importante. Mas o Gabiru foi totalmente menosprezado, não foi renovado, foi descartado. Então foi um dos poucos jogadores na história, ou o único jogador que foi campeão do mundo com gol na final, que foi desvalorizado depois da conquista. E não foi, né, recepcionado como deveria. Saiu do clube e dali adiante o Internacional teve muito pouco êxito. Em 2008 foi campeão da Copa Sul-Americana, né? Realmente tendo que jogar muito, né, com um time muito bom que tinha. E depois, em 2010, foi campeão da Libertadores, né, mas fracassou no Mundial, né? Mundial. E depois daí para frente só teve insucesso, não teve mais sucesso, né? Então, por isso que eu digo, essa ingratidão, essa maldição que acabou com o Nacional até hoje. Depois até existe aquela piada, né, da ponte ali perto do Beira-Rio, com M, né, de Mazembe, que foi o time que, que eliminou o Internacional. O Internacional naquela época, lá em 2000 nos anos 2005,
2004 até 2010, era um time muito prestigiado, né? Muito reconhecido, era convidado e participava das principais competições internacionais, como Copa Suruga, Copa Flórida nos Estados Unidos, Copa Audi na Europa. E era um time que tinha uma grande probabilidade, uma possibilidade de ser o time número um do Brasil naquele momento. Era o time mais prestigiado da América do Sul, mas depois caiu em desgraça. E isso aí eu acho que tem influenciado o clube. Existe no Beira-Rio uma estátua do Fernandão, o Fernão depois falecido num acidente de helicóptero. E parece que as coisas não estão dando muito certo para o Internacional. Eu acredito que há sim uma certa ingratidão no clube, né, com o jogador que foi o mais importante. Então o Internacional tem que rever essa posição. Aproveitar que o Gabiru ainda é vivo e homenagear aqueles jogadores de 2006 novamente. Então eu dou um conselho para o presidente do Internacional, né, fazer um banner, né, com o Gabiru recebendo do Yarley, um banner gigante com o Gabiru recebendo a bola do Yarley e fazendo o gol, e também o Gabiru beijando a aliança. E também poderia se fazer uma estátua do Gabiru beijando a aliança depois do Mundial Interclubes e homenageá-lo. Um dia que o Internacional for jogar no sábado, no domingo, convidar aquele pessoal que foi campeão em 2006 para um churrasco lá, fazer uma cervejada liberada, né, e rememorar aquelas conquistas a fim de que quebrar essa ingratidão que me parece que o clube teve com o Gabiru e que está prejudicando o próprio clube, né? São coisas invisíveis, mas que têm uma certa influência. Talvez isso seja positivo, ainda que o presidente internacional não acredite, é algo muito fácil de ser feito. Pega um jogo, depois os campeões de 2006 dão uma volta olímpica antes do jogo, para homenagear aquela época, né? E dar mais prestígio pro Gabiru, né? Ainda que ele seja uma pessoa muito introspectiva, mesmo que ele não tenha uma grande história no clube, mas ele foi o responsável pelo título mundial do Internacional. Se ele não fizesse o gol, nenhum jogador seria campeão do mundo e o Internacional também não ia ser. Então ele deveria ser mais valorizado para os bons caminhos, né, que o Internacional daqui adiante quer buscar nas competições a qual dispute. Boa noite.